Quando o querido missionário ele me deu o tema, aí eu me lembrei desse texto. É um texto muito conhecido de todos nós, João 8:32. Eu acho que todo mundo já ouviu falar ou já leu esse texto, né? E achei muito interessante aquilo que o Senhor ele quer trabalhar para nós. O título do nosso encontro é Colhendo o que se plantou no casamento. Então vamos começar. Todos acharam? Amém. Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo, e conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Fechemos nossos olhos. Espírito Santo do Senhor, queremos te agradecer ao Pai Glória a Deus. por este momento maravilhoso, pelos louvores entoados, pelos testemunhos, pelas dinâmicas, por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio. Pai, queremos te pedir, Senhor, continua a derramar sobre nós a tua graça e o teu poder. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações como o Senhor já tem feito no decorrer deste culto. Usa-me, Senhor, como instrumento teu, mais e mais, para que o teu nome seja glorificado através, Senhor, da minha vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podeis assentar. Meus queridos e amados, como já foi falado através de testemunhos, através de expressões, não é? Esse texto, ele, para mim, ele é bastante influente, principalmente na nossa vida matrimonial. Primeiramente, como cristãos, precisamos a cada dia conhecer a verdade e não nos prender apenas ao que achamos. Quando esse texto fala, ele fala de Cristo. Sim, ele fala de Cristo, mas ele também fala de conhecimento para as nossas vidas. Quantos de nós, através desse simples testemunho ou de simples palavras, não abrimos a nossa mente, o nosso entendimento para uma verdade? E a vida matrimonial, ela começa dessa forma. Ela começa através de verdades. E ela não pode sair desse propósito, ela não pode sair desse caminho. Também foi visto que quando sai deste caminho, as atitudes, apesar de serem aparentemente que trazem vida, que trazem aquela falsa felicidade. O marido ficava muito feliz, mas a sua esposa estava em prantos. Mas quando o Senhor ele trouxe para nós o conhecer a verdade, Ele também deixou para nós uma coisa interessante. Quando nós conhecemos verdades, precisamos estar aptos a mudanças. E não há mudança sem luta. Não há mudança sem resistência. E uma coisa mais interessante, para um matrimônio sucinto e feliz, como acabamos de ver, 33 ou 32? 32 anos. É preciso haver morte. Como assim, pastor? A morte do eu. Quando o homem e a mulher, eles se anulam para viver o que Cristo tem, tudo vai bem. E eu queria começar essa introdução contando uma pequena parábola, aonde numa Paralimpíada em Salt Lake, 9 jovens de várias deficiências, participantes dos 100 metros rasos, se enfileiraram e escutaram o som do disparo. E de repente eles começaram a correr, não com aquela desabalada carreira, mas cada um com o seu objetivo. Quando de repente um dos competidores ele tropeça e cai. E ele, na sua tentativa, ele se levanta novamente e cai de novo.
E quando ele vê que não havia mais possibilidades de chegar à linha de chegada, ele começou a chorar. E ele chorava, e de repente, um a um dos competidores foram parando de correr, instantaneamente, olhando para trás e voltando. Sem nada combinado, sem nada arranjado. E uma portadora de síndrome de Down deu um beijo na bochecha dele, pegou ele pela mão e disse: vai passar. E eles se levantaram e todos 9 deram as mãos e foram caminhando juntos para a linha de chegada. E naquele momento todo o estádio levantou-se e aplaudiu-os de pé. Glória a Deus. E eu queria concluir essa parábola com o título dela: o que realmente importa. Para você e para sua esposa, como casal. Primeiro ponto: quando nós entendemos e começamos uma vida matrimonial, devemos dividir de uma forma bem simples. Primeiramente o estudo, depois a prática e depois o crescimento. Isso é simples na teoria. Precisamos começar a entender e a estudar. Provavelmente todos os testemunhos que foram dados aqui, se fossem dado tempo, cada um ia dizer o que é que chamou a atenção, como foi, o que aconteceu, como foi que se estudou, o que é que se viu, o que é que se chamou a atenção. E aparentemente o namoro ele serve para isso, para o estudo minucioso. Não quero aqui dizer que precisamos de tempo, não. Cada um sabe. Eu costumo dizer que tudo na minha vida é muito rápido. Eu conheci a minha esposa com 1 ano, a gente estava namorando, com 1 ano a gente já estava casado. Não tivemos noivado porque eu sempre disse: eu tenho alergia a anel nessa mão, eu só quero casar. Ela começou a rir, pensou que era brincadeira minha, mas eu não consigo colocar aliança, anel, nada nessa mão, me dá uma agonia. Eu disse: não, eu só quero casar. E ela: tá certo, então nós casamos. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar para vocês que o começo ele é muito importante para que nós possamos entender e planejar a nossa vida. Por quê? Quando nós entendemos o que é matrimônio, nós deixamos de viver a nossa vida única para viver uma vida a 2. Esse é o primeiro passo de estudo que todo casal deve entender. Eu tinha meus planos, eu tinha os meus projetos. Ela também tinha os planos dela e tinha os projetos dela. Assim como cada um de vocês tem os seus planos e tem os seus projetos. Mas, quando se para viver uma vida a 2, se deve se analisar. Até que ponto o meu projeto vai interferir com o meu cônjuge e assim vice-versa. Porque quando nós começamos a plantar aquilo que queremos e nos esquecemos do nosso cônjuge, o que é que acontece muitas e muitas vezes? Conflitos e mais conflitos. Porque ele vai viver a vida dele e ela quer viver a vida dela. Nós vimos a dinâmica, as atribuições de um casal, aonde não se deixou claro, estabelecido o ponto de equilíbrio de cada um deles. Por quê? Porque não se houve estudo. Se passou para a esposa e a esposa foi recebendo. Eu só ouvi vocês falarem do homem, mas vocês não falaram da esposa. Lembrem-se, vocês mulheres, vocês são balizadoras. Vocês trazem para nós o equilíbrio. Quando eu era solteira, a minha vida era totalmente desorganizada. Mas depois que essa bênção chegou na minha vida, melhorou 200% em organização.
Ela sabe o que eu estou dizendo, né, amor? Mas é por conta disso. Nós, seres humanos, principalmente do sexo masculino, a nossa índole, a nossa intuito é querer resolver tudo no braço, resolver na mão, correr atrás, fazer e acontecer. E a gente não para medir consequências. E se não forem vocês, as mulheres, nós estaremos perdidos. Essa aqui é uma grande realidade. Então precisamos entender os nossos papéis. Papéis balizadores. Então quando a mulher começa a receber, e não entra em diálogo, vai se criar conflito. E pense que não, mas existem casais que vivem com conflitos desde o namoro. E que, como o nosso abençoado falou, né? Eu não saio de casa sem estar brigado com a minha esposa. Mas existem casais que desde o namoro ou qualquer coisa que acontece, lembra daquilo quando eu era assim. Para se ter um casamento sadio, para se ter um casamento, obrigado, meu irmão, para se ter um casamento de vivência, de longevidade, precisamos entender e compreender. Meu querido, muito obrigado. Que primeiro de tudo, precisamos estudar, precisamos analisar, precisamos começar a compreender quem era eu e agora quem sou eu. Como eu queria projetar a minha vida e como agora eu preciso projetar a minha vida. Se existem crises, se existe luta, se existe problema, se existe adversidade, eles têm que ficar para trás. Eles têm que servir para você como um trampolim para que você possa pular e alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Você não pode se atrelar ao passado. Você precisa olhar para o passado para viver um presente e construir um futuro. Quando nós começamos a entender isso, fica mais fácil a vida. É como todo casal ele vai passar por aqui e vai dizer o seguinte: vida a dois não é fácil. Mas eu quero dizer para você também não é difícil. Quando você começa a entender como funciona, quando você começa a conhecer a sua esposa, quando você começa a renunciar certas atitudes suas, e assim vice-versa, a vida ela vai ficando melhor. Ela vai ficando mais proveitosa, ela vai ficando mais saborosa. Uma coisa que nós nunca devemos nos esquecer é como já foi falado, somos eternos namorados. Eu casei. Eu estou vivendo, está chegando o meu filho, está chegando o meu filho. Mas ele não pode substituir a minha esposa. Sempre você pai, você mãe, precisa do seu momento com seu esposo. Você precisa retomar os passeios de namoro. Ah, pastor, mas eu não tenho com quem deixar o filho. A gente estuda 5 anos para medicina, estuda 4 anos para não sei para quê. Porque a gente não estuda para criar nossos filhos? Por que não? Eu estou estudando, e muito. Desde que eu me casei, eu já estou estudando para ser pai. Não tive um exemplo dentro da minha casa, porque eu sou fruto de um casal cristão separado. Aprendi tudo que um casal não pode fazer. E hoje eu estou usando ao contrário. Se eu já sei o que eu não preciso fazer, então para que fazer? O problema é que muitas vezes nós damos mais ouvido às pessoas lá fora e começamos a nos espelhar pelas pessoas de fora, e o nosso casamento é pautado no que os outros dizem. Mas quem está dentro de casa é a sua esposa, é o seu marido. Não tem pessoas melhores para saber como levar e conduzir a vida. No final das contas, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, todo mundo vai correr. Só quem vai ficar do seu lado é sua esposa.
ou o seu marido. Vocês são uma só carne. Mas o que é que acontece muitas vezes? Pense numa carnezinha difícil para se juntar, né? Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender. Nós guardamos coisas do passado e começamos a colher futuramente. Então, eu quero que você pare e reflita essa noite. O que é que você plantou no seu namoro? O que é que você plantou no seu noivado? O que é que você plantou no começo do seu casamento? Porque o tema dessa noite é colhendo o que se plantou. Então, essa noite é uma noite de reflexão. Essa noite é uma noite de você olhar para dentro de si e começar a analisar aonde eu preciso melhorar. Muitas vezes a gente, fulano, fala o defeito de cicrano. Oxi, agora e você? Ele faz, eu não. Eu não. Não pode. Todos nós somos falhos. Todos nós temos problemas. Mas qual a diferença? A minha e a sua diferença é que existe um Deus que pode. E que nenhum dos seus planos vão ser impedidos. Quando eu e você nos abrimos, quando nós como cônjuges nos abrimos para que o Senhor ele permaneça como centralidade das nossas vidas, praga alguma chega na minha e chega na tua tenda. Glória a Deus. O mundo pode estar em crise, mas a sua casa está em perfeita harmonia. Aleluia. Porque a paz que excede todo entendimento, ela habita dentro do seu lar. Amém. Glória a Deus. E é isso que você precisa entender. E se não há paz, tem alguma coisa errada. Pare e reflita. Porque Deus, ele não mente. É a lei da semeadura. Observe, reflita, olhe para dentro de si, converse com o seu cônjuge. Porque conflitos não resolvidos geram crises no presente. Está na hora de nós começarmos a acordar e deixarmos de entender muitas vezes, desculpem até a expressão, espiritualizar tudo. Às vezes a gente quer colocar atributos para Deus que é meu e que é seu. Às vezes colocamos a culpa no diabo, aonde eu e você demos o cabimento para isso. Não estou dizendo aqui que o diabo não existe, muito pelo contrário, ele existe e brama como um leão ao nosso derredor. Mas, se você der lugar. Então, na grande maioria, quando paramos para analisar, os conflitos eles acontecem por conta única e exclusivamente do casal. Se você parar, não estou dizendo aqui que não vai haver problemas. Vão. Porque são duas cabeças diferentes, são dois mundos diferentes. Mas aí onde está como conduzir, como entender, como saber a hora de ceder, como saber a hora de parar. Tem mulher que não sabe a hora de falar. Tem mulher que fala, quando tá bom, agora tá. Já tem homem que não sabe conversar. Já chega gritando, né? Não existe um diálogo sadio. E aí é como o pastor Eduardo falou, né? Vira um peso. E esse peso muitas vezes não se torna fácil carregar. E é interessante que eu estava vendo uma